Abri, Senhor, os meus lábios e minha boca anunciará o vosso louvor. A primeira leitura de hoje, de Atos, diz que a multidão dos fiéis era uma só alma e um só coração. Eles tinham tudo em comum, colocavam os seus bens, os seus dons, partilhavam com alegria. E Deus espera que os dons de cada um se reparta com amor no dia a dia. Vamos, nesse momento, reconhecer que nós somos cristãos e que devemos também colocar os nossos dons, aquilo que temos à disposição de Deus, para que seja partilhado, para que seja colocado em comum com todas as outras pessoas. E aí sim nós seremos pessoas cristãs, discípulos e discípulas amadas de Jesus, felizes. E com certeza nós queremos, todo mundo quer ser feliz. Esse é um anseio de qualquer ser humano. Nós queremos ser felizes. Todos nós buscamos isso no nosso dia a dia. Queremos ganhar a vida eterna, ou seja, queremos ganhar ou queremos ter. Queremos ser, na verdade, felizes. Por isso, meu irmão e minha irmã, qual é o nosso desejo nesse dia de hoje? O que é que você pede a Deus? O que é que você quer pedir a Deus nesse dia de hoje? E o que é que você quer colocar à disposição de Deus neste dia de hoje? Meu irmão e minha irmã, nós queremos trazer presente e ofertar a Deus, colocar no seu colo as pessoas que pediram as nossas orações, que necessitam das nossas orações. Por isso, mais uma vez, vamos rezar por todas as pessoas que nós conhecemos e que amamos. Vamos trazer para nossa oração e colocá-las no colo de Deus. Vamos trazer presente agora Alex Mota Gil, João Batista, Keila Jubiele, Natanael, Neide Solange Gomes, Milena Coelho, Maroli, Meire Correia Lacerda, Janicleia Freitas, Simone, Raquel Dias, Norma Castro Nogueira, Andréa Gláucia, Giovanni Bezerra, Vera Lúcia Mororó, Maria Leite dos Santos, Maria Agnello, Will e Larissa Gil, Oresina Maria Oliveira, Solange Oliveira, Sebastião Brito Santana, Jane Barbosa e toda a sua família. Queremos também rezar pela Tereza Bezerra e Ricele Bezerra, Rita de Cássia Santos, Elaine Carvalho, Dona Albertina Veloso, que ainda se encontra entubada com Covid-19. Então vamos intensificar nossas orações, pela Dona Albertina Veloso. Também vamos rezar pelo Suber e Pérola, Rafaela, Rosineide Maria Lins Ribeiro, Luiz Carlos Brito Santana. Também vamos entregar no colo de Deus, pedindo saúde para Osita Maria Granja. Vamos também, neste momento, meu irmão e minha irmã, entrar em comunhão com todas as vítimas da guerra e com todas as pessoas que se encontram neste momento nos hospitais, nas UTIs ou doentes nas suas residências. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos nesse momento, meu irmão e minha irmã, nos prepararmos para ouvir o Evangelho que está em João, capítulo 3, do versículo 7 ao 15. Ouvir, irmão e irmã, a palavra do Santo Evangelho escrito por João. Glória a vós, Senhor. Não se espante se eu digo que é preciso vocês nascerem do alto. O vento sopra onde quer, você ouve o barulho, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Acontece a mesma coisa com quem nasce do Espírito. Nicodemos perguntou: como é que isso pode acontecer? Jesus respondeu: você é mestre em Israel e não sabe essas coisas? Eu
Garanto a vocês, nós falamos aquilo que sabemos e damos testemunho daquilo que vimos, mas apesar disso, vocês não aceitam o nosso testemunho. Se vocês não acreditam quando eu falo sobre as coisas da terra, como poderão acreditar quando eu lhes falar das coisas do alto, do céu? Ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, do mesmo modo é preciso que o Filho do Homem seja levantado. Assim, todo aquele que nele acreditar nele terá a vida eterna. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A vida nova vem de Jesus. E aqui tem um diálogo, de Nicodemos, que era um judeu, fazia parte da elite. No entanto, ele era um daqueles que sempre, em outro evangelho, diz que ele saía e se encontrava com Jesus às escondidas, porque certamente ele gostava de escutar Jesus, mas ele tinha medo dos colegas, da elite, religiosa da sua época. E hoje Jesus vai falar da questão de quem? De quem somente que a pessoa precisa nascer do alto, ou seja, ela precisa nascer do Espírito para entender o projeto de Deus, para saber, para entender, para experimentar os mistérios divinos. Quem vai nos orientar é justamente aquele que desceu do alto, o Espírito Santo. Ele, depois que Jesus passa por esse mundo e que ele ressuscita, ele volta para o Pai, mas ele promete que vai enviar o Espírito Santo. Ele promete e assim ele o fez. Ele enviou o Espírito Santo, que se a gente der abertura para o Espírito Santo, nós com certeza iremos pensar as coisas do alto, não as coisas da terra, as coisas humanas. E muitas vezes, até pela nossa fala, dá para descobrir se eu falo as coisas do alto ou se eu falo as coisas da terra. Quando a gente diz que Deus castiga, que Deus julga, quando a gente diz que fulano é um pecador, que fulano não merece a salvação, isso são palavras de pessoas que falam as coisas da terra, não a do alto. Porque se você fala a linguagem que vem do alto ou de Deus, você certamente falaria ao contrário. Para aquela pessoa que a gente percebe que está se desviando do caminho, ou que já se desviou do caminho, eu vou me aproximar dessa pessoa e eu vou falar com ternura e com carinho. Eu vou falar de um Deus próximo, de um Deus que perdoa, de um Deus que acolhe, apesar daquilo que aquela pessoa possa ter feito aqui na terra. Mesmo que ela tenha feito uma coisa muito horrível, eu nunca vou dizer que Deus vai castigá-la, porque essa pessoa pode mudar sim de vida. Então, a nossa atitude, o nosso linguajar nos denuncia. Ou seja, se eu estou falando coisa do alto, eu vou falar com muito mais leveza, eu vou falar com ternura, eu vou me aproximar, eu não vou julgar as pessoas. Porque olha que nós, sobretudo nós, agora eu estou falando nós, lideranças de igreja, não estou falando daquelas pessoas que vão lá só participam da missa, mas que não participam de mais nada. Estou falando das pessoas que participam dos grupos, que coordenam grupos, que estão ali todos os dias, que sabem tudo da vida da comunidade. E às vezes nós falamos um certo linguajar que não é o linguajar de Jesus Cristo. Não é o jeito de Deus. Nós não falamos como Deus, nós não agimos de acordo com o Espírito Santo de Deus. Porque a gente fala cada bobagem, cada coisas que a gente coloca, é como se a gente pegasse Deus e transformasse Deus, Então a gente fala, como se eu falasse o pensamento de Deus. Então eu vou lá dizer que aquela pessoa, que só porque ela cometeu um deslize, ou porque ela
ou porque ela é uma mãe solteira, sei lá, ou porque ela vive com outro e não é casada, e aí eu vou dizer para aquela pessoa que ela está no inferno, que ela não tem salvação, que Jesus não está na vida dela. Quem somos nós para falar isso, né? Isso são coisas que nós, os homens, o humano, o ser humano, são coisas da terra, né? São coisas terrestres, não coisas do alto. Porque a linguagem, se a gente olha para Jesus, Jesus o tempo todo não condenava ninguém. Pelo contrário, né? Quando ele pega, quando aqueles homens levam aquela mulher que tinha sido pega em adultério, ele vai dialogar com aquela mulher, né? Ele vai perdoar aquela mulher, ele vai se aproximar dela, né? Ele vai dizer, vá, minha filha, ninguém te, né? Ninguém te condenou. Quando ela diz, não, então eu também não te condeno, vá em paz. E assim a gente vê em vários evangelhos esse Jesus que ele veio do alto e que ele se aproxima do humano com ternura e com carinho. Esse é o convite que Jesus nos faz nesse dia de hoje, o que não é fácil de compreender. Se a gente olha bem, o Nicodemos também não estava compreendendo nada, mas ele procura Jesus para tirar as suas dúvidas. No momento individual, né? No momento, na sua oração pessoal, ele procura Jesus para entender os mistérios do alto. E o convite, meu irmão e minha irmã, desse evangelho de hoje é justamente para que também nós, a gente também tire esse momento individual com Jesus, com a sua palavra, para compreendermos aquilo que a gente não compreende, que acontece no nosso dia a dia e que muitas vezes nós também não compreendemos, a gente também não entende, mas é necessário buscar essa compreensão. Assim como Nicodemos, ele era um especialista, o próprio Jesus diz, né, que ele é um mestre, ele era um mestre. Portanto, ele entendia muito bem das leis, né? Ele entendia muito bem da religião. Certamente ele era um grande conhecedor das escrituras, mas ele não sabia tudo porque ele não era Deus. E talvez ele não entendesse as coisas mais simples, né? As coisas mais simples. Certamente ele escutava e ele via Jesus se aproximando dos impuros, dos pecadores. E isso para ele era incompreensível. Ele não entendia isso. Coisas simples do dia a dia. Esse Jesus que se aproxima, esse Jesus que perdoa, né? Esse Jesus que não coloca a lei acima do homem, mas o homem precisa estar acima da lei. Então, esse Jesus que se aproxima das mulheres, né? Que se aproxima das crianças, que se aproxima dos leprosos, isso deveria fazer uma confusão muito grande, sobretudo na cabeça de um mestre como Nicodemos. E certamente Nicodemos vai procurar entender isso. E aí Jesus vai dizer, você precisa pensar as coisas do alto, não as coisas terrestres. Se eu penso as coisas do alto, eu vou entender as coisas mais simples que acontecem no dia a dia, no nosso cotidiano da vida. Por isso, meu irmão e minha irmã, nós vamos continuar rezando esse evangelho e fazendo também uma avaliação, né? Eu penso as coisas do alto ou eu penso como qualquer pessoa humana, né? Ou as coisas da terra, né? Terrestre. Então, como é que é os meus pensamentos no dia a dia? Como é que eu trato as pessoas? Sobretudo os pecadores. Como é que eu trato os pecadores? Ou seja, aquelas pessoas que para a igreja ou para a religião ou para muitas lideranças são pessoas consideradas também hoje impuras. São pessoas que às vezes a gente olha e está distante de Deus, mas é bom lembrar que isso pode ser apenas um olhar meu, né? Eu posso pensar que essa pessoa está distante de Deus, mas só Deus sabe, porque a gente não sabe o que passa no coração dela. A gente vê o externo, mas e o interno? Eu já me aproximei dessa pessoa para conversar, para saber que talvez lá no seu dia a dia, às escondidas, ela faça muito bem a outras pessoas. Talvez sejam pessoas caridosas, pessoas que tratam com educação os outros, não com falta de educação, porque às vezes eu posso ter grande conhecimento das escrituras, né, das tradições, da religião, mas no entanto sou mal educada, né, trato as pessoas super mal, julgo, não perdoo, portanto tenho um coração ruim, um coração de pedra, mas
Externamente, né? Externamente, eu dou uma de santa, né? Eu sou boazinha lá, né? Boazinha no sentido de, né? Estou todo dia, né? De joelho, às vezes com o texto na mão, com a Bíblia na mão, mas é preciso olhar o coração. Como é que anda o meu coração? Será que muitas vezes eu também não perdoo o meu irmão, aquela pessoa que me feriu, eu fico guardando rancor a vida inteira, enquanto outras pessoas que às vezes não estão tão perto de nós, portanto nem tão perto da comunidade, são pessoas que têm a mão aberta, que são capazes de fazer caridade, que são capazes de olhar para os mais pobres com ternura, com carinho. Essa é só uma reflexão que nós devemos fazer e, por que não, aproveitarmos esse momento da Páscoa, da ressurreição do Senhor, para continuarmos fazendo uma avaliação, olhando para dentro do nosso coração, né? Quais são os meus pensamentos, os meus sentimentos, né? Como é que eu trato o meu irmão, a minha irmã, né? Porque às vezes a gente trata muito mal, às vezes falta de educação mesmo, né? Então, eu penso que através das nossas atitudes, das nossas ações, aí a gente vai poder fazer uma avaliação se realmente eu penso as coisas do alto ou as coisas da terra. Que o Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor e demos graças a Deus. Cristo ressuscitou. Aleluia.